Olá, alunos e alunas, e quem mais estiver assistindo este vídeo, nós vamos corrigir, e comentar a prova da SPSEC que ocorreu no último final de semana. Tá? A prova de História, ela tem 12 questões, ela é de múltipla escolha, e é uma prova interessante, pelo menos a deste ano foi bem interessante, para quem está se preparando não somente para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, mas também para quem está se preparando para o vestibular. Tá? São questões que, embora tenham um formato diferente do formato Enem, ainda assim elas servem de boa preparação. Então vamos lá. A primeira questão da prova é a de número 33. No final de semana, no segundo dia de prova, nós temos matemática, geografia, história e inglês. Então vamos lá. A questão 33 é: ao término da Segunda Guerra Mundial, a Coreia, dominada pelo Japão durante o conflito, foi dividida entre norte-americanos e soviéticos, usando-se como limite geográfico paralelo 38 norte, linha divisória traçada durante a guerra para forçar os japoneses a lutar em duas frentes. No contexto da Guerra Fria, sobretudo pela divergência político-ideológica entre as duas potências hegemônicas, a região tornou-se palco de sucessivos conflitos, com destaque para a Guerra da Coreia, 1950-1953. A respeito desse conflito, assinale a alternativa correta. Letra A. A vitória dos comunistas na China em 1949, liderados por Mao Tse-tung, serviu de motivação para os coreanos do norte invadirem o sul com vistas à unificação territorial da Coreia. Esta aqui é a opção correta, tá? Então, a invasão da Coreia do Sul foi uma iniciativa do norte com o intuito de promover a reunificação. As Coreias estavam divididas, não tinha sido uma opção dos coreanos, tinha sido uma decisão principalmente dos Estados Unidos, com a anuência da União Soviética. Mas vamos lá para a letra B. A letra B diz o seguinte: a exemplo da Segunda Guerra Mundial, o Brasil enviou tropas para lutar ao lado dos norte-americanos. Esta questão, este item, ele está errado, e ele talvez tenha feito alguns errarem, porque efetivamente houve essa discussão e Vargas se recusou a enviar tropas para apoiar os norte-americanos na guerra. Letra C. Os governos da China e da União Soviética apoiaram os sul-coreanos. Nem preciso continuar lendo. Coreia do Sul, ela é capitalista, Coreia do Norte, ela é socialista. Tá? Letra D. Apesar de ter se prolongado por cerca de 3 anos, o número de baixas no conflito não foi muito elevado. Muito pelo contrário, além da infraestrutura, principalmente da Coreia do Norte, ter sido arrasada, houve mais de 1 milhão de mortes. Tá? Então foi uma guerra extremamente destrutiva. Letra E. No contexto da nascente Guerra Fria, foi a primeira guerra por procuração, isto é, sem envolvimento das tropas dos Estados Unidos e da China. Guerra por procuração é um conceito importante, porque é quando uma potência, nesse caso uma superpotência, coloca outro país para lutar por ele. A primeira guerra por procuração da Guerra Fria foi a Guerra Civil da Grécia. A Guerra da Coreia foi uma guerra por procuração, ela é vista dessa maneira, mas neste caso, quem teria colocado alguém para lutar por seria a União Soviética. A superpotência era a União Soviética. A China não era uma potência e a China participa da guerra ao lado dos norte-coreanos. Por exemplo, hoje acontece no mundo uma guerra por procuração, é assim que ela é vista, que é a guerra da Ucrânia. Não que os Estados Unidos estejam colocando os ucranianos para lutar em seu lugar contra a Rússia, mas muitos analistas percebem a guerra da Ucrânia como uma guerra entre Estados Unidos e China, na qual a Rússia e a Ucrânia estariam agindo como nações por procuração. É uma forma de analisar a guerra da Ucrânia, tá? Não é a única forma. Então, a primeira questão é do terceiro ano. 34. Na Europa e nas Américas no século XIX, houve grandes transformações econômicas, políticas e sociais, acompanhadas por doutrinas e teorias que buscavam ou justificar e regular a ordem capitalista burguesa ou condená-la e reformá-la. Vários movimentos de inspiração liberal, nacionalista, socialista ou mesmo anarquista desenvolveram-se nessa época. Relativamente ao assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. Ao processo permanente de transformação pelo confronto das forças contrárias que promovem mudanças na realidade, dá-se o nome de socialismo. Não,
esta definição seria mais próxima daquilo que a gente chama de luta de classes. Letra B. A criação de uma sociedade igualitária, a abolição da propriedade privada e o Instituto da Propriedade Coletiva são ideias presentes tanto no socialismo quanto no anarquismo. Está correto. Tanto o socialismo científico quanto o anarquismo têm como objetivo a eliminação das classes, a eliminação da propriedade privada dos meios de produção e atingir uma sociedade sem Estado. O socialismo prevê transições, o anarquismo deseja um salto direto do capitalismo para o comunismo. Letra C. A luta de classes como motor da história humana é um conceito característico do liberalismo. Não é um conceito do socialismo, ainda que alguns liberais possam até reconhecer a existência da luta de classes, mas isso não é uma discussão para esse momento. Letra D. Os ideais nacionalistas acabaram por retardar os movimentos de unificação da Itália e na Alemanha. Muito pelo contrário, eles são fundamentais para o avanço das unificações. Letra E. Karl Marx e Friedrich Engels foram os principais teóricos do socialismo utópico, não do socialismo científico. Essa questão 34 é um conteúdo do segundo ano. Questão 35. Às vésperas da Revolução Francesa, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais para apontar uma solução para a crise político-econômica que se abateu sobre a França na década de 1780. Houve, então, a eleição de deputados representando os 3 estados ou ordens existentes na sociedade francesa da época, a nobreza, o clero e população em geral. Numa série de impasses e conflitos entre os eleitos, e entre estes e o rei, levaram à proclamação de uma Assembleia Nacional Constituinte pelo terceiro Estado. Relativamente ao assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. Na Assembleia dos Estados Gerais foi aceita e instituída a mudança do sistema tradicional de voto, um voto por Estado, para um voto individual, um por representante eleito. Não foi quando o terceiro Estado, que é o povo, no final das contas, junta a burguesia, trabalhadores urbanos, etc., eles propuseram essa mudança, o clero e a nobreza não aceitaram e se retiraram da Assembleia, e aí a Assembleia se declarou Assembleia Constituinte, e eles passaram, mas eles passaram sem a presença dos 2 outros estados, então está errado. Letra B. A Assembleia Constituinte viu-se forçada a tomar atitudes para acalmar os ânimos dos revolucionários que agiam com violência no país, episódios que ficaram conhecidos como Grande Medo. O Grande Medo foi uma série de saques, destruições, assassinatos de famílias nobres ocorridas na esteira do 14 de julho. O Grande Medo ele dura mais ou menos um mês entre julho e agosto, e os autores eles identificam medidas como a abolição de qualquer direito feudal como uma resposta ao Grande Medo, porque se criou uma rede de boatos, que hoje a gente chamaria de fake news, dizendo que a nobreza iria reagir e iria promover massacres de camponeses. Muito bem. Então, inclusive, esse item foi tirado direto de um parágrafo de um dos livros da bibliografia, que é o livro do Cotrim, livro didático. Essa é a resposta correta. Letra C. A convocação da Assembleia Geral dos Estados ocorreu regularmente ao longo de reinados anteriores. Não. A Assembleia dos Estados Gerais ela permaneceu séculos sem ser convocada. E o rei Luís XVI só convocou a Assembleia porque ele praticamente foi forçado a isso. Letra D. O episódio ocorrido por ocasião da instalação da Assembleia dos Estados Gerais entrou para a história como juramento do jogo de Pella, feito pelos representantes dos 3 estados. Não, o juramento do campo de Pella ocorre quando o rei, depois dessa história de se declarar Assembleia Constituinte, manda fechar os Estados Gerais. Quando os deputados chegam para as reuniões, o prédio está fechado, os soldados estão na porta, eles ficam horas ali esperando, o rei diz que a Assembleia está fechada, eles simplesmente se recusam a ir embora e eles vão para um campo de Pella, que era o antecessor do tênis, e ali eles fazem um juramento que eles não iriam se desmobilizar até terem uma Constituição. E a letra E, o Papa aceitou determinações da Assembleia Constituinte, deixando aos sacerdotes 2 opções: sair da França ou lutar contra os revolucionários.
ela vai fazer referência ao que se chama de Constituição Civil do Clero. O Papa nunca aceitou, e a questão nunca foi aceitar sair da França ou lutar contra os revolucionários, mas jurar fidelidade ao governo, ao Estado, ou não poder cumprir as funções sacerdotais. Mas, de qualquer forma, está errada. Essa questão também é do conteúdo do segundo ano. A questão 36. Ao longo da história, houve diversas divisões entre os seguidores do cristianismo católico. Uma delas espalhou-se por diversas regiões da Europa Ocidental, dando origem a correntes locais, como, por exemplo, a dos huguenotes na França, a dos puritanos na Inglaterra, dos presbiterianos na Escócia. Trata-se aqui da letra A, luteranismo ou doutrina luterana. Não, luteranos são luteranos em qualquer lugar, e o luteranismo ele ficou meio que restrito aos países germânicos, Alemanha, Suécia, Dinamarca, Noruega, etc. Letra B, contra-reforma ou reforma católica. Está errado, não precisa nem explicar o motivo. Letra C, que é a correta, calvinismo, reforma calvinista. Então, os calvinistas são chamados calvinistas, reformados, presbiterianos, huguenotes, puritanos. Então, o calvinismo ele não está associado a uma nação, a uma língua, ele está muito mais associado a uma classe social emergente, que seria a burguesia. Há calvinistas que não são burgueses, mas a burguesia que vai ter uma identificação muito mais direta com a doutrina calvinista. Tá? A letra D, o anglicanismo ou reforma anglicana, e os anglicanos estão restritos à Inglaterra. E a E, que é totalmente errada, que nem seria caso aqui, é o cisma do Ocidente. Então, se remetendo à Idade Média, nada tem a ver com a questão de deixar de ser católico. Todo mundo que está no cisma do Ocidente continuava se considerando católico. 37. Então, 36, conteúdo do primeiro ano. 37, o período joanino refere-se ao momento da história da colonização do Brasil, marcado pela presença da família real no Brasil, de 1808 a 1821. Eu teria mudado a redação, a colonização do Brasil, marcado pela presença da família real na América, para não repetir Brasil, mas muito bem. Em 1821, o rei Dom João VI, pressionado pelas cortes portuguesas, optou por retornar a Portugal, deixando seu filho Dom Pedro como príncipe regente no Brasil. Optou é meio gentileza, ele praticamente foi obrigado a voltar. Ou talvez ele perdesse a coroa de Portugal. Relativamente ao período em questão, assinale a alternativa correta. Letra A. Com a elevação à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarve, a fim de legitimar a permanência do príncipe regente no território americano e permitir a participação portuguesa no Congresso de Viena, o Brasil, na prática, seguia como colônia de Portugal. A participação no Congresso de Viena precedeu a elevação a Reino Unido, ela não interferiu em nada. Elevar o Brasil a Reino Unido foi uma estratégia de Dom João para ter argumento para permanecer aqui na América, porque tanto fazia, legalmente nesse caso, estar em Portugal ou estar no Brasil, porque a partir daí, na lei, o Brasil deixava de ser colônia e era Reino Unido. Tá? Letra B. Segundo alguns historiadores, as medidas econômicas, culturais e administrativas adotadas por Dom João VI foram inócuas para o processo de emancipação política do Brasil, já adiantado e praticamente inevitável. Muito pelo contrário, quando Dom João chega aqui, o processo ele não estava adiantado. É a presença da corte aqui que promove mudanças que aceleram a independência. Exatamente o contrário do que está aí. Letra C. Os franceses foram os grandes beneficiários da abertura dos portos, pois conquistaram o mercado brasileiro. No lugar de franceses, vocês coloquem ingleses. Aí estaria correto. Então, não é. Letra D. Quase 2 décadas depois da Revolução Pernambucana, ocorreu a Conjuração Baiana, levante emancipacionista que foi violentamente combatido. Errado. A Conjuração Baiana ela ocorre no finalzinho do século XVIII e a Revolução Pernambucana é de 1817. Então, uma está invertida a ordem e está errado, enfim. Uma nem teve qualquer influência sobre a outra no geral. Letra E. A solução dinástica de deixar o filho como regente do Brasil
não correspondia às pretensões das cortes de Lisboa, dominadas pelos interesses da burguesia portuguesa. A letra E é correta. Deixar Dom Pedro aqui, né, foi algo que desagradou as cortes, que vai provocar uma grande tensão. A tentativa de partilhar o Brasil em juntas governativas por parte das cortes em Portugal. Dom João VI, ao voltar para Portugal, fica quase numa situação de prisão domiciliar. E Dom Pedro, né, aqui, acaba liderando o processo de independência, né, acaba sendo visto como aquele elemento que poderia garantir que a colônia não seria fragmentada. Então, conteúdo do segundo ano. Questão 38. A integração da América ao contexto europeu deu-se por meio do colonialismo mercantilista, em que várias cortes europeias partiram para a montagem e exploração de impérios coloniais. Estabeleceu-se um conjunto de normas que regulamentava as relações entre as colônias e metrópoles, chamada por muitos historiadores de aculturação forçada. Isso não faz sentido. Choque de civilizações, a letra B, também não faz sentido dentro da questão. Letra C, pacto colonial é o correto. Uma outra forma de falar pacto colonial seria exclusivo colonial, tá? Letra D, colonato, não faz sentido nenhum, tem a ver com Roma. E letra E, contrato social. O contrato social, ele implica que as partes elas estejam cooperando, elas tenham interesses aí atendidos nesse acordo. Na colonização, os interesses atendidos são unicamente, pelo menos no estabelecimento do pacto da metrópole. O que é o pacto colonial? Em linhas gerais, a colônia ela só pode comprar aquilo que a metrópole deseja vender, pode ser produto metropolitano de outras colônias, de outros países, e a colônia só pode produzir aquilo que seja do interesse da metrópole, ou seja, a colônia existe para dar lucro à metrópole. É isso que é pacto colonial, tá? E, por exemplo, quando Dom João vem para o Brasil e abre os portos, ele rompe o pacto colonial, o que já é um primeiro passo para a independência. A questão 38 é matéria do primeiro ano, mas é matéria também do segundo ano, na medida que a gente continua falando de pacto colonial, de colônia, enfim, e de independência. Questão 39. Há um movimento social, intelectual e filosófico que se desenvolveu principalmente na França e na Inglaterra entre os séculos XVI e XVII, em que diferentes pensadores formularam teorias defendendo a liberdade de expressão e a igualdade jurídica entre as pessoas, a tolerância religiosa e o liberalismo político-econômico, com base na divisão de poderes e governos representativos, dá-se o nome de Renascimento. Não, Renascimento é um movimento artístico-cultural e científico. B, mercantilismo ilustrado, isso nem existe. C, despotismo esclarecido ou despotismo ilustrado. E aí, para quem não lembra, o déspota esclarecido é aquele, né, que pega ideias iluministas, aplica em seu país, principalmente para promover o progresso econômico, o progresso cultural, o progresso científico, porém, sem abrir mão do seu poder. A gente até pode falar de absolutismo ilustrado. Normalmente os livros eles usam despotismo esclarecido ou absolutismo ilustrado, mas falar despotismo ilustrado não estaria errado, só não é comum. Letra D, que é a correta. Iluminismo, também conhecido como ilustração ou esclarecimento, está correto. E letra E, empirismo, que está ligado à questão da revolução científica do século XVII, tá? Que de uma certa maneira abre caminho para o iluminismo, mas não é, né, propriamente iluminismo. Outro conteúdo, outra questão ligada ao segundo ano. 40. Apesar do poder da Igreja Católica ao longo da história, nem todas as pessoas seguiam rigidamente suas doutrinas. Os grupos que se desviavam dos ensinamentos católicos eram perseguidos pelas autoridades religiosas, acusadas de praticar heresia. Um dos principais marcos no combate às ditas heresias foi a instituição, em 1231, pelo Papa Gregório IX, das clero secular. Não, o clero secular é são os sacerdotes que vivem em contato com o povo, com a população. É o padre da paróquia, por exemplo, é o bispo, tá? E em oposição ao clero secular, que é aquele que vive nos mosteiros, nos conventos. Letra B, cruzadas. As cruzadas, que são peregrinações armadas com intuito inicial, né,
de retomar a Terra Santa, que para os cristãos deveria, né, pertencia a eles, começaram no século XI. C. Teocentrismo cultural, isso nem existe. Letra D. Celibato clerical, né, que é a proibição do casamento dos padres, que vai gerar problemas, que vai estar ligado, né, a movimentos que vão ser vistos como heréticos, vai se consolidar, porque a discussão é muito mais antiga, do século XI para o século XII. A letra E é a correta, tribunais de Inquisição. A Inquisição, né, como prática de eliminação das heresias, perseguição do herege, eliminação das heresias, ou até fisicamente do próprio herege, ela já existia localmente, mas o Tribunal de Inquisição foi organizado e centralizado pelo Papa Gregório IX, que é um dos papas, né, mais poderosos da Idade Média, ou da história da Igreja Católica. Tá? Conteúdo do primeiro ano. Questão 41. O estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e de sua esposa em Sarajevo, na Bósnia. Em razão da política de alianças da época, isso causou a entrada de diversas nações no conflito. Posteriormente, o governo do Brasil declarou guerra à Alemanha. Foi o único país da América do Sul a entrar efetivamente no conflito por meio da letra A, envio da força expedicionária. A força expedicionária é Segunda Guerra, então A está errado. B. Cooperação com tropas portuguesas. Não, isso não aconteceu. Letra C. Envio de viaturas militares e material de artilharia. Não, o Brasil não mandou material bélico, tá? D. Autorização para o uso do solo brasileiro para a construção de bases militares norte-americanas em apoio às operações aeronavais. A aeronaval Primeira Guerra não faz sentido. E também é uma questão ligada à Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra, o Brasil cedeu o seu solo para que os norte-americanos pudessem construir uma base aérea. Houve uma série de acordos ligados a isso, né? Não foi de graça, mas é Segunda Guerra. A letra A está correta. Patrulhamento naval do Atlântico Sul e envio de médicos e aviadores à Europa. Foi o que aconteceu. A patrulha do Atlântico, inclusive, sofreu muitas baixas por causa da gripe espanhola. Tá? Havia aviadores brasileiros que foram enviados, né, pelo Exército, mas havia também aviadores brasileiros que estavam por sua conta, seja porque moravam em países europeus, seja porque tinham dupla nacionalidade, então havia brasileiros lutando em ambos os lados do conflito. E também já no finalzinho da guerra havia um grupamento brasileiro em treinamento para entrar em combate, mas a guerra acabou antes, tá? Combate terrestre. Vamos lá. A questão 42. Eu já abro dizendo que essa questão, ela provavelmente, né, haverá recurso, haverá recurso e ela deve ser anulada. E a gente vai explicar o motivo disso, tá? Vamos lá. A assinatura do Tratado de Versalhes, que também é o mesmo Tratado de Paris, a depender do livro didático, vai estar um ou outro. Mas se eu boto o Tratado de Versalhes, eu já estou fazendo um clique na cabeça da pessoa para ela pensar em Primeira Guerra Mundial. E essa é uma questão de conteúdo do segundo ano. França, 1783, marcou o final da Guerra de Independência dos Estados Unidos da América. Reuniu-se então, na Filadélfia, um novo Congresso Continental para redigir a Constituição do novo Estado independente, ocasião em que duas facções oponentes apresentaram propostas. Com relação a esse momento histórico e seus desdobramentos, analise as assertivas abaixo. 1. Os federalistas acreditavam na necessidade de um poder central forte para garantir a união permanente dos estados. O Partido Federalista foi o primeiro partido político nos Estados Unidos. Ele foi liderado pelo Alexander Hamilton, que é um dos pais fundadores da nação e foi o principal responsável, por exemplo, pela criação do dólar, porque quem se opunha à centralização se opunha, inclusive, a uma moeda nacional. O Alexander Hamilton é o do musical famoso, né? Que quem tem Disney Plus pode assistir, né? Fez muito sucesso na Broadway. Mas muito bem, voltemos aqui. Quando a gente fala federalista para a América Latina, então, Argentina, Colômbia, Brasil, etc., a gente está falando em partidos de orientação liberal que defendem a descentralização política.
isto é, maior autonomia para os estados, para as províncias. Quando a gente fala federalista no contexto pós-independência dos Estados Unidos, a gente está falando de gente que defende um governo federal forte. Logo, a afirmativa 1 está correta. Tá? 2. Os republicanos defendiam a instauração de um poder central fraco e a concessão de grande autonomia para os estados. O Partido Republicano, que não é o republicano atual, não é o republicano que foi fundado lá em meados do século XIX, e que se chamava também Partido Democrático Republicano ou Partido Republicano Jeffersoniano, porque ele era liderado pelo Thomas Jefferson e pelo James Madison, ele defendia o contrário dos federalistas. Maior autonomia para os estados, que a ideia de liberalismo fosse levada aos seus limites, então a autonomia pessoal, as liberdades individuais, a ausência, né, de regulações ditadas pelo governo central. A 2 também está correta. Tá? A 3. As tendências conflitantes foram combinadas, adotando-se uma república federativa, dotada de um poder central forte e atribuindo relativa autonomia aos Estados-membros. A 3 está correta e é o que vai prevalecer dentro da Constituição dos Estados Unidos. A 4. O exemplo dos Estados Unidos, com seu regime republicano, ganhou seguidores na América, especialmente na França, então às vésperas da Revolução de 1789. Também está correta. Franceses foram lutar nas colônias contra a Inglaterra. Lá tiveram contato com as ideias revolucionárias, com ideias iluministas até francesas, mas que na França não podiam circular livremente. Esses franceses acabaram depois levando para casa, né, o exemplo, as ideias, e isso teve impacto na Revolução Francesa. Tá? Muito bem. Assinale a alternativa que apresenta somente assertivas corretas. Segundo o gabarito, a resposta correta é 3 e 4. Mas se vocês, né, acompanham aquelas correções online que são feitas logo depois da prova, principalmente pelos cursinhos, né, mais importantes, Estratégia e outros que tem, né, páginas na internet, canal no YouTube, etc., eles já ficaram confusos ali. Né? Os gabaritos liberados dessa questão tinham um asterisco, alguns deles, porque efetivamente essa questão tem problemas. Então vai ter recurso, ela deve ser anulada. Não porque a questão em si não esteja correta, o que ela não tem é uma resposta a marcar, seria a opção. Todas estão corretas, tá? Questão 43. Sim, essa questão, conteúdo do segundo ano, tá? E é importante até dizer que normalmente quando a gente dá aula no segundo ano, e eu estou dando aula para o segundo ano, né? Para quem não é meu aluno e eventualmente esteja assistindo, o segundo ano, a gente normalmente fala dessa tendência, né, durante as discussões da Constituição. Uns queriam poder central, outros queriam maior descentralização, outros nem queriam a formação de um Estado, de uma república unificada, mas a gente não dá nome aos partidos. Né? O que aqui a questão pede é o nome desses partidos. E até usar republicano e não democrático republicano, porque o Partido Democrático Republicano, no início do século XIX, ele vai se fragmentar entre uma corrente que vai virar parlamentarista e a outra corrente que vai dar origem ao Partido Democrata, não ao Partido Republicano. O Partido Republicano que a gente tem hoje, ele nasce em meados do século XIX, ele é o partido do Lincoln, do Abraham Lincoln. Tá? O Partido Democrático Republicano, que eles estão chamando de republicano, é o miolo que vai dar origem posteriormente ao Partido Democrata, na década de 1830, se não me engano. Não fui checar essas datas, mas eu acho que eu poderia cravar até a data, mas eu não vou forçar a barra para isso. 43. No período dos governos militares, 1964-1985, houve um momento de acentuado desenvolvimento e espetacular expansão da economia brasileira, conhecido como milagre brasileiro ou milagre econômico. A respeito desse momento histórico, é correto afirmar que, letra A, deveu-se em grande parte ao ingresso maciço de capitais estrangeiros atraídos pela estabilidade política promovida pelos governos militares. Essa é a resposta correta. Nós vamos ter reformas que já começam no governo Castelo Branco. Essas reformas, né, já vão ser associadas depois, né, como fundamentais para a atração desse capital estrangeiro. E
Ao longo, né, da segunda metade da década de 1960, nós vamos ter, né, a imobilização de uma oposição política que pudesse, por exemplo, questionar as escolhas da equipe econômica, e o Delfim Neto morreu agorinha, né, faz pouco tempo, e ele era ministro central aí dentro desse projeto que resulta no milagre econômico, e também, né, a eliminação da oposição armada, né, que são as guerrilhas, que vão se multiplicar aí principalmente na segunda metade da década de 1960 e que vão sofrer, né, uma dura repressão, principalmente, mas não só, depois do AI-5 em 1968. Letra B. A crise do petróleo de 1973 não teve impacto no referido processo, muito pelo contrário. A crise do petróleo vai impactar todas as economias, não é só a economia brasileira, não serão só as economias dos países capitalistas emergentes, ou do terceiro mundo, ou em desenvolvimento, como vocês queiram usar a terminologia, tá? Todo mundo vai ser impactado porque todo mundo dependia pesadamente do petróleo e vai ser fatal para a economia brasileira, tá? Letra C. Contribuíram para tanto as altas taxas de juros praticadas no mercado internacional à época? Não, isso não tem ligação, isso é meio que uma isca para discussões que são discussões contemporâneas aqui. D. O modelo como um todo diferia bastante daquele implantado por Juscelino Kubitschek em 1956 e 61. Não diferia bastante, a ideia de atrair capitais estrangeiros, promovendo o desenvolvimento, que seria, né, planejado e liderado pelo Estado, é praticamente o mesmo que vai ser usado pelos militares, e não só por eles, porque quando a gente fala dos governos militares, do regime militar, a gente também pode usar, né, ditadura civil-militar, porque havia uma grande participação dos civis dentro do governo, ainda que os presidentes fossem militares do exército. Daí o Delfim ter um destaque tão grande, entre outros, né, que tiveram destaque. O Delfim era um civil, tá? Mas, de qualquer maneira, o modelo desenvolvimentista do JK, ele não difere em praticamente nada do que é realmente importante daquele modelo que vai ser levado adiante durante os governos militares. E letra E ocorreu no governo Ernesto Geisel. Não, no governo Geisel, o modelo já está em crise, já tinha começado a crise do petróleo, e o governo Geisel vai tentar desesperadamente resolver os problemas econômicos que foram criados por uma crise internacional. É bom que se diga isso, que repercute na economia brasileira, mas não vai ter muito sucesso, tá? A situação ela vai se agravando até que a gente chegue na década de 1980, que é considerada uma década perdida para a economia brasileira. Então, questão do terceiro ano. E, por fim, a questão 44, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados criou uma situação insólita. Combatia-se o fascismo na Europa, enquanto no Brasil mantinha-se um regime ditatorial. O Estado Novo, inspirado nesse mesmo fascismo. Getúlio Vargas, percebendo que a redemocratização do país seria inevitável, tomou uma série de medidas na tentativa de manter-se no poder. Relativamente a esse momento histórico, analise as assertivas abaixo. 1. Muitos acreditavam que o retorno dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, FEB, aceleraria o processo, pois, após derrotar a ditadura na Europa, completaria o trabalho fazendo o mesmo no Brasil. Sim, havia quem tivesse a esperança que o retorno da Força Expedicionária fosse o início do fim da ditadura do Estado Novo. 2. Apesar da violência com que a ditadura os tratou, Luiz Carlos Prestes e o Partido Comunista Brasileiro apoiaram Vargas, seguindo a orientação de Moscou. Sim, né, Prestes passou 10 anos preso, sua esposa, Olga Benário, foi entregue grávida, né, ao governo nazista e terminou sendo morta. Esse apoio, né, era uma diretriz vinda da União Soviética, dizendo que os partidos comunistas na América Latina e em outras áreas de influência dos Estados Unidos deveriam apoiar as forças políticas que fossem mais próximas dele. No caso aí, o trabalhismo de Vargas. E esse apoio acabou gerando uma fragmentação, uma ruptura dentro do Partido Comunista, porque depois, né, de tanto sofrimento, de uma prisão para alguns de 10 anos, havia gente que tinha sido presa em 1935, quando da intentona, e só foi solta no início de 45, né, foi uma das medidas tomadas por Vargas, de boa vontade, etc., eles não aceitaram, né, seguir essa ordem, mas Prestes aceitou e o Partido Comunista ficou do lado de Vargas. Número 3.
na campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 1945, Vargas fazia um jogo político ambíguo. Apoiava o general Eurico Gaspar Dutra, mas também estimulava o movimento popular que pedia a sua permanência no poder. Sim, né? No final do Estado Novo surgiram dois partidos. O PSD, Partido Social Democrático, que não é o PSD que a gente tem hoje, que é o partido do general Dutra, que era ministro do governo durante o Estado Novo. E o PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, que depois foi refundado, a sigla é usada hoje numa refundação, mas é outro PTB, por assim dizer, que era o partido ligado à ala trabalhista, à área sindical do governo Vargas. O Vargas, ele apoia publicamente o Dutra, inclusive vai escrever uma carta de apoio que é muito importante para a eleição do Dutra, mas ele também apoiava na possibilidade da permanência, estimulando um movimento que a gente chama de queremismo, tá? Então é disso que se está falando. E 4, o termo queremismo era derivado dos gritos "queremos democracia" dos grupos populares contrários ao Estado Novo. Não era "queremos democracia", nós queremos democracia com Vargas, queremos Constituição com Vargas. Então a 4 está errada. Assinale a alternativa que apresenta todas as assertivas corretas. Então, é a letra C, 1, 2 e 3 estão corretas. Eu considerei a prova boa, né? É uma pena que a questão dos Estados Unidos não tenha resposta, porque ela também era uma questão muito boa, e talvez fosse a questão mais difícil da prova. Sim, essa questão é do terceiro ano, claro. Senti muita falta do segundo reinado, tá? E principalmente num ano do segundo reinado, não, né? Do Império como um todo, né? Porque este ano nós temos a comemoração da primeira Constituição, a de 1824, da Confederação do Equador. Então podia-se fazer uma questão juntando Constituição e Confederação do Equador, primeiro reinado, e nós temos um grande vazio que é o segundo reinado. E Império, né, em primeiro e segundo reinado, caem com frequência. Então não teve, por exemplo, nenhuma questão fazendo referência à Guerra da Tríplice Aliança, fazendo referência à crise do segundo reinado, fazendo referência a café, então ficou um grande buraco. Mas, no geral, a prova está muito boa. E eu espero que você, tendo feito a prova como candidato ou para treinar, como foi o caso da maioria dos meus alunos, tenha se saído bem na prova, tá? Essa correção vai ficar disponível, então se você, ano que vem, estiver se preparando para a prova, poderá rever esse vídeo, fazer a prova, depois rever o vídeo com a correção, assim como a correção das duas provas anteriores do concurso, que eu também fiz, gravei, estão arquivadas e disponíveis no YouTube. Então é isso. Tchau, tchau para vocês.